Shalom, shalom. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José e de Patinga, Minas, Brasil. Então, bora lá para a nossa 7ª aula com a Santa Mãe de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 25, diz-nos: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, isto é, prometida em casamento ou noiva com José, antes que coabitassem, morassem juntos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte ou da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Amém. A menina judia, filha de judeus, aos 12 anos faz a Bet Mitzvah. O que é Bet Mitzvah? É um ritual judaico de iniciação na vida adulta. Bet é filha, mitzvah é mandamento, logo filha do mandamento. Observação: os meninos faziam ou fazem com 13 anos. Faz o bar mitzvah, filho do mandamento. E as meninas, bet mitzvah, filha do mandamento. Desde aí, lembrando, os meninos com 13 anos, as meninas com 12 anos. Desde aí, está ela apta a, como adulta, observar os mandamentos da Torá. Como adulta, está também apta a contrair matrimônio, ao menos nos tempos bíblicos. Os pais dela escolhiam seu noivo ou o próprio noivo a escolhia. O matrimônio, nos tempos bíblicos, tinha duas fases: o noivado, com duração de cerca de um ano, e o casamento propriamente dito, que era celebrado com uma festa de uma semana. No noivado, já pertenciam oficialmente um ao outro sob pena de morte. Quando abrimos o 5º livro da Lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 a 27, nós lemos: se um homem encontrar na cidade uma moça ainda virgem, noiva de algum homem, e se deitar com ela, trareis ambos, os dois, à entrada daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, por não ter gritado estando na cidade, e o homem, por haver abusado da noiva de seu próximo. Assim, extirparás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem se achar no campo uma moça noiva e a forçar a se deitar com ela, somente será morto o homem que se deitou com ela. A moça nada fará, ela não tem culpa de morte, pois o caso se assemelha a um homem que se levanta contra o seu próximo e o mata, pois ele a achou no campo. E a moça gritou, mas não houve quem a livrasse. Então a gente vê nesses textos que
a noiva de um homem era tratada como sua esposa, como parte dele, pertencendo-lhe, sob pena de morte. Embora ainda não casados, se relacionassem sexualmente, não era considerado adultério ou prostituição. Por que não? Porque pertenciam um ao outro. É por isso que se lê em Êxodo 22, 16, 17, que se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, e aqui não especifica se é ou não o próprio noivo, mas se um de fora, né? Se um de fora seduzisse uma moça não noiva, isso não era tratado como crime, né? Embora a lei regulamentasse que ele tinha por obrigação pagar o dote e assumi-la por mulher. Mas se isso ocorre com o próprio noivo da noiva, muito menos. Aí mesmo que não é crime, porque pertence um ao outro. Vai apenas cumprir as obrigações rotineiras determinadas para o matrimônio, para o casamento, antecipadamente, né? Aí não interessa se o cara tem condição ou não tem. Se vire, meu chapa, assuma, seja macho. Era a exigência da lei, porque a gente lê em Deuteronômio 22, aliás, Êxodo 22, 16, 17. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, isso aqui não é noiva, vai se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele, o pai, em dinheiro, conforme o dote das virgens. Então a gente tem implicações aqui, mas não é tratado como adultério, prostituição, crime, nada disso. Por quê? Porque já pertencia um ao outro. No entanto, para que não se conclua aí os jovens, os rapazes, as moças solteiros, pensando, a gente está noivo, então está liberado. No entanto, preste atenção nisso aqui. No entanto, nem por isso significa que noivos estavam livres para isso. Aliás, relacionar-se sexualmente no noivado implicava na não necessidade da festa, das bodas. Leia, por exemplo, Mateus 25, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, o que ele está falando ali? Por que tinha obrigação de serem 10 e tinha que ser virgens? Porque a noiva era virgem. Só nesse caso havia bodas, festas. Se não aguentaram, se não suportaram né, o desafio, a tentação de se manterem puros durante o noivado para daí um ano se casarem, não havia mais a necessidade de festanças, de bodas, de núpcias, de todo o ritual, de toda a celebração, e era entendido como uma desonra aos pais, sim. Em Isaías 45, que tem, quando Jesus conta a parábola de Mateus 25, das 10 virgens, ele tem como pano de fundo a tradição judaica, os costumes judaicos, e isso é bem claro no livro dos Salmos, de número 45. No Salmo 45 você tem a descrição ali de como uma noiva se comporta até o momento em que ela entra na câmara ou recâmara nupcial. E ela é o tempo todo tratada como uma virgem, entre outras virgens, entre 10 virgens. Então, para não ficar subtendido aqui, opa, a gente está noivo, então está liberado. Não é disso que a Escritura está dizendo. Ela está dizendo que eles pertencem um ao outro sob pena de morte. Ela está dizendo que se caso não suportarem o desafio de manterem-se puros até o casamento propriamente dito, isso não é caracterizado crime, adultério, prostituição, nada disso, e não vão ser penalizados, embora seja obrigado, o caso o marido, o noivo é obrigado a assumir essa noiva como a sua legítima esposa e honrá-la, isso fica caracterizado que não é padrão, não é costume, é uma concessão, né? Que isso não é, e que isso é assim uma desonra aos pais, e que traz a desnecessidade de festas, né? Isso fica bem claro. Entre outras coisas, isso explica por que noivos, Maria e José, não se relacionavam. Você lê isso tanto no Evangelho, segundo Mateus capítulo 1, 18, que diz que sem coabitassem,
Maria achou-se grávida do Espírito Santo sem que coabitassem, sem que morassem juntos. Logo, não relacionavam-se sexualmente. Aliás, o último versículo vai dizer exatamente que José não a conheceu até que, verso 25 de Mateus 1, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, não só o noivado, mas também, conforme nós já vimos, durante 9 meses, ou quase 10 meses, ou cerca de 10 meses depois de casados, ainda não tinham tido relação. E o mesmo se lê no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 34, em que Maria pergunta ao anjo como se fará isso, dado o fato de que ela ainda nunca teve relacionamento com homem algum. Então eles estão noivos todavia, suportando ali, aguentando, aguardando o dia, o momento certo, porque isso é uma questão de honra para si mesmos, honra para os pais, sobretudo honra a Deus, o Senhor, o nosso Senhor, que prima tanto pela nossa pureza sexual em todos os níveis, né? Tanto quando você está absolutamente solteiro, quando você está namorando, quando você está noivo, quando você está casado, enfim. Enquanto não chegava o dia do casório propriamente dito, os noivos aproveitavam para conhecer-se melhor um ao outro. O noivo pagava o dote e construía a casa do casal. Pagar o dote. Se não paga o dote, não casa. Era uma das obrigações do noivo. Outra coisa, você tem casa para morar? É uma pergunta que os pais faziam ao noivo. Você tem casa? Não tem não, então vai construir. Você tem 1 ano para construir essa casa. No caso de José, talvez fosse mais fácil, porque ele era carpinteiro, era do ofício dele, né? Eles aprenderam isso observando os animais. Por exemplo, Provérbios 30 e 26 fala dos coelhos, que têm casa na rocha, inclusive. Jesus conta, né, fala no final do Sermão do Monte, fala que tem 2 tipos de pessoas, né? Os sábios e os insensatos. Os sábios edificam suas casas na rocha, os insensatos na areia. O coelho, entre tantos animais, é um exemplo em Provérbios 30 e 26, porque ele faz a sua casa não é na areia, é na rocha. As aves têm ninhos. Os animais têm esconderijos, têm casas para procriar e reproduzir. Só os seres humanos saem reproduzindo a torta direita sem ter onde cair vivo, que é uma baita irresponsabilidade, né? Mas não nos costumes judaicos. Isso pode ser nos costumes pagãos, não civilizados, nos costumes bíblicos, judaicos, não, né? Se a gente pensar no Brasil como um país cristianizado, era para a gente já ter uma cultura. Nós temos 500 anos de Brasil, 500 anos de história, 500 anos de cristianização. Éramos para ter uma sociedade minimamente civilizada nesses níveis, em que os pais só dariam suas filhas em casamento a noivos que tenham o mínimo do básico da subsistência humana, da dignidade humana, para uma mulher querer criar filhos. Porque os passarinhos fazem isso, os coelhos fazem isso. Não tem aquela expressão assim, reproduz feito coelho. Tem um monte de seres humanos aí, reproduz feito coelhos, mas não tem o mínimo da sabedoria do coelho, que é fazer a sua toca numa rocha. Então, no noivado, era obrigação do noivo construir a sua casa. Você tem 1 ano para isso, meu irmão. Era o que os pais da noiva diziam. Bem, então José provavelmente já tinha até a sua casa, uma vez que ele era carpinteiro e facilitaria a sua vida. Correndo normalmente o noivado. A única normalidade que José notou foi a noiva ter viajado às pressas da Galileia para a Judéia. Cadê Maria? Ela teve que ir às pressas, viajou para a Judéia. Saiu do norte, foi para o sul, para a casa de uma prima dela chamada Isabel, não sei, talvez ela nem tenha se despedido do noivo. Saiu às pressas. E outro fato também bastante estranho é que ela ficou por lá quase 3 meses. É meio estranho, né? Meio estranho. Onde é que a gente lê isso? Lucas 1,39 fala que Maria foi às pressas, dizendo: naqueles dias
Assim que o anjo comunicou-lhe que ela estava grávida do Espírito Santo, naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, na Judéia. No verso 56 fala, Maria ficou com ela quase 3 meses e então voltou para sua casa em Nazaré da Galiléia, no norte. Judéia fica no sul, né? Galiléia no norte. Parece que José achou isso meio estranho e tal, mas José era um cara muito do bem, tudo bem. Pergunta, que levou ao sumiço de Maria, esse sumiço por quase 3 meses? Buscar ajuda? Possivelmente. Mas, ao menos Isabel, a quem supostamente ela foi buscar ajuda, em quem ela foi buscar ajuda, ao menos Isabel acreditaria no relato de Maria, de que ela estava grávida do Espírito Santo? Será que Isabel acreditaria? Era uma expectativa. Enquanto Maria viajava para lá, ela pensava no caminho. Será que a minha prima vai acreditar nisso? E aí, eis a surpresa, porque a partir Lucas 1, 40 ao 45, a gente lê assim: entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, então Maria não disse nada ainda, a criancinha de 6 meses no ventre de Isabel, João Batista, saltou no seu ventre. Mas saltou diferente, porque a criança salta mesmo, faz um movimento extraordinário na barriga, né? Mas aqui foi um negócio assim sobrenatural. Saltou no ventre, Isabel foi cheia do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz. Ainda não viu Maria, diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Opa, Isabel já sabe. Maria nem contou, ela já sabe. É o Espírito Santo testificando da verdade que está acontecendo em Maria. Já comunicou a Isabel. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, a mãe de Adoni, meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha, o feto no ventre, saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Que momento extraordinário esse aqui, encontro de Maria com Isabel. Tão extraordinário que ela compôs o Magnificat, uma canção, um cântico descrito dos versos 46 aos 55, para celebrar ou para eternizar esse momento extraordinário. Uau! Está tudo dando certo, pensou Maria. Mas de 3 meses, ou quase 3 meses depois, agora só faltava Maria voltar para Galiléia e encarar José, o noivo, de frente e contá-lo. Mas será que assim como Isabel, ou como a Isabel, José também estava sendo comunicado? Será que assim como creu Isabel, creria ou acreditaria também o noivo José? Essa era a angústia de Maria. Será? Ela estava confiante que sim, porque Isabel nem precisou explicar, provavelmente, nem terá que se explicar a José, dado o fato que Deus de alguma forma já o comunicou. Será? Mas, e se não? E se não? E se José não acredita, não entende, não compreende? Apedrejada por adultério, porque José poderia dizer assim, me engana que eu gosto. Não é bem isso, Maria. Desculpe, você é menina séria, gente boa, mas infelizmente não dá para acreditar. Infelizmente você me traiu. Infelizmente você adulterou. Você está grávida de algum homem, de algum soldado romano aí. Infelizmente, tá? Não dá, sinto muito. E se isso acontece? Apedrejada por adultério, Maria já não seria? Provavelmente não, graças aos romanos que já não toleravam isso, embora a lei mandasse apedrejá-la. Caso José concluísse
que Maria tinha adulterado no noivado, ela deveria ser apedrejada segundo a lei, embora isso não ocorreria porque os romanos e toda a Judéia, Galiléia, a região toda era colônia romana e os romanos já não toleravam isso porque os romanos não entendiam adultério como crime, logo não era passível de apedrejamento nem de morte nenhuma. E era criar um problema com os romanos. Aliás, em João 8, quando trouxeram uma mulher flagrada em adultério para Jesus julgar, uma das coisas que eles queriam era isso, colocar Jesus contra os romanos, ou contra Moisés, ou contra os romanos e Moisés ao mesmo tempo, enfim. Mas José não ia levá-la ao apedrejamento, mas José poderia levá-la à difamação pública, como um repúdio, repudiar Maria, publicamente inclusive. Estou repudiando essa mulher publicamente porque ela adulterou no noivado. Ele poderia sim fazer isso e havia legitimidade para isso, e isso era consentido e os romanos não tinham nada com isso. Ou na menor, ou na menos pior das hipóteses, uma separação discreta, um divórcio simples. Bem, essa era a angústia de Maria. Será que José vai acreditar? E se ele não acreditar? Como fica a minha vida? Como ficará a minha dignidade? Como ficará a minha reputação? Moral da história, final da história, José não acreditou. Deduzindo que Maria adulterou, mas sendo ele um homem justo, pensou. O que José pensou? Porque José concluiu. Vamos ler Mateus 1, 18, 19, que é onde nós temos esse relato. 1, 18, 19, nós já lemos, só recordando. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, quem achou-se? Maria. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí ela vem lá, pelo menos assim se entende a cronologia dos fatos, ela volta da Judéia, da casa de Isabel, encara José de frente e conta para ele, eu estou grávida do Espírito Santo. Contou para ele os detalhes, conforme ocorreu, etc e tal, porque é assim que as pessoas sérias se comportam, elas se explicam. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, logo ele não acreditou, resolveu deixá-la secretamente. Ele não acreditou. Conclusão de José: Maria adulterou no noivado. Só que ele não a expôs publicamente, não quis expô-la publicamente, mas fazer um divórcio simples. O que ele pensava? O que tinha em mente? José pensou: se o meu noivado foi para a glória de Deus, e foi, tanto que estavam se comportando de forma na pureza sexual durante o noivado, o meu noivado é para a glória de Deus, o meu casamento seria para a glória de Deus, então o meu divórcio também tem que ser para a glória de Deus. E a forma de glorificar a Deus nos relacionamentos, seja na união, seja na separação, é não expor as pessoas pecando contra a dignidade, pecando contra a caridade. A dignidade humana contra a caridade. Então, observe que o texto, Mateus relata, José era um homem justo. Os justos se comportam assim, ainda que se sentindo destroçados. Era o caso de José, ele não expôs a dignidade de Maria. Se ela adulterou, é um problema dela. Ela vai assumir e arcar com as suas consequências, porém eu não vou botar chumbo na cruz dela, que ela carregue sua própria cruz pesada, mas eu não vou botar chumbo aí. Vou deixá-la secretamente num divórcio simples e discreto. Isso aqui é uma lição para a gente. Tá? O que ele pensava? O meu divórcio tem que glorificar a Deus. E como é que se glorifica a Deus numa separação? Como essa aqui, em que o cara se sente absolutamente traído. Não se metendo a expor, a prejudicar, a dilacerar a dignidade humana. Faça da melhor forma possível, né? Deixando que porque toda separação tem consequências, tem traumas, enfim, mas que sejam só as consequências e os traumas naturais. Não vou colocar chumbo na cruz de ninguém. É o que José pensou. Assim se comportam os justos. Assim se comportam os justos. Os injustos é que adoram acabar de assassinar o restinho de reputação de uma pessoa. Não era o caso de José, porque ele era um homem justo.
E Maria, pergunta Maria, eu estou quase concluindo. Maria, ao dizer sim, que em Lucas 1:38 nós lemos, ela disse ao anjo: faça-se conforme ou segundo a tua palavra. Disse então Maria, eu sou a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse sim. Quando ela disse sim ao anjo, não pensou nisso? Será que Maria não pensou nisso que poderia acarretar? Ela apareceria grávida, ia dizer para o noivo não acreditaria e tudo isso poderia acontecer, a sua vida ficaria destroçada. Como é que fica o seu noivado, o seu casamento, o seu futuro? Como é que ficaria a sua vida? Não pensou nisso? Pensou. Com certeza pensou. Mas Maria concluiu. O que Maria concluiu para dizer sim ao anjo, mesmo pensando nessas consequências? Maria pensou: quem quer honrar a Deus não pode defender a própria honra. Quem quer honrar a Deus não pode ficar preso à honra da própria reputação. Entre a glória de Deus e a minha reputação e a minha honra, que seja a glória dele. Tudo, a vida, virgindade, namoro, noivado, casamento, no caso de José, até separação, tudo isso ou são para a glória de Deus ou não são para a glória de ninguém. É isso que fez Maria dizer sim, mesmo pensando nas consequências. E é isso que aprendemos com o terrivelmente arriscado sim de Maria. O que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que Maria expôs ao risco absoluto, não só o seu noivado, mas o seu casamento e o seu futuro, a sua dignidade, a sua reputação, a sua vida, pela glória de Deus. Se não é para glorificar a Deus, de que me vale reputação? Se não é para glorificar a Deus, de que me vale noivado? De que me vale virgindade? De que me vale casamento? De que me vale pureza sexual? Para a vaidade humana? Para o bem-estar humano? E isso não glorifica a Deus? Não. Se é para glorificar a Deus, e tem que ser para glorificar a Deus, tem que ser, concluiu Maria, eu consagro, ó Senhor, todo o meu ser, todo o meu viver, eu te consagro, eu lhe ofereço o que sou, o que tenho, o que faço para a tua glória. Eis aqui a minha pureza sexual, eis aqui a minha virgindade, eis aqui o meu noivado, eis aqui o meu casamento, eis aqui o meu ventre, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha reputação, eis aqui a minha honra, eis aqui o meu nome, eis aqui o nome da minha família, eis aqui o meu todo, meu passado, o meu futuro, o meu presente, o meu todo, eis aqui me todinha, todinha, todinha para ser a tua dolosa escrava. Então somente cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quem nos dera ter uma juventude assim hoje em dia. Quem nos dera ter casais assim hoje em dia. Quem nos dera ter gente assim hoje em dia. Profundamente inspirados na Santa Mãe de Jesus, a Virgem de Nazaré. Quem nos dera. Felizmente, pois José era justo, o anjo do Senhor apareceu a José. Diz que José foi dormir. Eu fico pensando como é que ele conseguiu dormir nessa noite. Verso 20 de Mateus 1. Projetando ele isso em sonhos, é deixar Maria secretamente, não difamá-la, não expô-la publicamente, não botar chumbo na sua cruz. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado não é o que você está pensando, José. Ela não adulterou com um soldado romano, com quem quer que seja. O que nela foi gerado é do Espírito Santo, conforme ela disse. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E verso 24, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Eu fico esperando, eu fico imaginando o momento do reencontro de Maria com José. Aliás, José teve que vir até ela, pedir-lhe perdão, aos prantos, com lágrimas, dizer: minha noiva, me perdoe por não ter crido em você. Mas ele que não creu em Maria, ao menos creu no anjo, porque José era crente. Mais um ponto positivo para Maria. Ela, quando orou pedindo a Deus um noivo, ela pediu a Deus certamente um noivo crente. Os seus pais são os responsáveis, não sei, alguém. Quem escolheu José para ela? Entre outras coisas, ponderou: José é um homem justo, José é um homem crente. Não fosse ele crente, não teria crido no anjo. Aliás, talvez o anjo nem lhe aparecesse. Mas Maria, quando decidiu ter um noivo, ela orou e pediu a Deus para que lhe viesse um noivo crente. E José era crente, ele cria em anjo. E ele creu no anjo. E quando o anjo lhe falou, ele que não crera em Maria, agora creu no anjo, e porque creu no anjo, recebeu Maria. E os dois reataram ali e assumiram o compromisso de ser marido e mulher, até que a morte lhes separassem. O que a gente aprende nesse noivado de Maria com José? A gente aprende, é isso que eu acabei de dizer, reafirmo: se tudo não for para a glória de Deus, nome, dignidade, pureza sexual, noivado, casamento, é tudo por Deus. Aliás, se não for por Deus, não faça por mais nada. Não faça por mais ninguém. Por mais que os pais inspirem a gente, por mais que, enfim, o que tem que me inspirar de fato, de verdade, para uma pureza sexual e para a obediência ao Senhor é o Senhor. É a Ele que eu devo a minha vida, sobretudo a minha existência. É a Ele que, inspirados em Maria, a gente tenha gente ainda desse nível. Pode estar muito raro, mas é possível. A minha oração é que esses milagres ainda ocorram hoje em dia. Senhor, faça milagres assim hoje em dia, de gente profundamente comprometidos contigo, que não estejam nem aí para a reputação, o nome, porque não estão primados em si mesmos, não vivem por si e para si, vivem por ti e para ti. Que seja assim a juventude cristã de hoje em dia, que sejam assim os casais de hoje em dia, para que verdadeiramente te honrem num relacionamento, ainda que para isso tenham que abrir mão da própria honra, da própria reputação. Mas quantos de nós, vaidosamente, arrogantemente, pecadormente, a gente simplesmente não está nem aí para a honra e a glória do teu nome. Aliás, blasfema no teu nome por não honrarmos o Senhor nos nossos relacionamentos. Relacionamento tem sim, nós sabemos, Pai, tem sim que satisfazer a nós, mas sobretudo tem que te glorificar. Antes do meu prazer é o teu prazer. Antes da minha glória, a tua glória. Antes do meu bem-estar, é o teu bem-estar. Antes da minha honra, a tua honra. Antes da minha reputação, a tua reputação. Antes do meu nome, o teu nome. Ou então, nome de ninguém, honra de ninguém, glória de ninguém. Pai, que seja assim hoje, no nome de Jesus, o teu Filho, o Filho de Maria. Amém. Me ajude a compartilhar isso. Envie aí para 10, 15, 20 pessoas, por favor. Deus nos abençoe. Muito obrigado e shalom.